Perder um irmão é uma dor que ninguém está preparado para enfrentar, e no mundo dos famosos não é diferente. Até o final desse vídeo você vai ver 24 famosos brasileiros que passaram por essa triste perda e compartilharam esse sentimento com o público. Já deixe o seu gostei e se inscreva no canal, corre nos comentários e nos conte de qual cidade você está assistindo e qual dessas histórias te surpreendeu mais. E agora venha com a gente conhecer essas histórias emocionantes. Começamos com a cantora Ivete Sangalo. A cantora tem 5 irmãos e passou por este triste momento 2 vezes. A primeira, quando ainda era adolescente, e seu irmão Marcos foi atropelado em Salvador. Na época, ele tinha 20 anos e Ivete tinha apenas 16 anos. Anos depois, em 2019, foi seu irmão Jesus que faleceu. Ele foi empresário da irmã por 15 anos. Em 2011, eles romperam repentinamente, em meio a rumores de que ele teria desviado dinheiro. Ele deixou os compromissos profissionais da irmã e não apareceu mais na casa dela. Em 2018, a pedido da família, os dois começaram a se reaproximar. Já com a saúde debilitada, ele voltou a frequentar a casa da cantora. Nesse longo período afastados, Veveta nunca deixou de saber notícias dele e ajudou nos tratamentos de saúde. Ele faleceu em 7 de novembro de 2019, aos 54 anos. Jesus apresentava um quadro de sepse abdominal, decorrente de complicações após ter feito cirurgia bariátrica. Ele ficou internado há cerca de 80 dias, mas não resistiu. Ele deixou esposa e 2 enteados. Xuxa, nossa rainha dos baixinhos, tem 4 irmãos e também teve sua vida devastada pela perda de 2 irmãos. Em 2016, ela perdeu o seu querido irmão Cyrano. Ele era psicólogo e já havia sofrido um infarto em 2011, seguido de trombose, mas na época ficou internado e se recuperou. Ele faleceu em 14 de setembro de 2016, aos 60 anos, após sofrer um infarto fulminante enquanto passeava com a família em Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro. Ele deixou esposa e 3 filhos, incluindo a atriz Nick Meneghel, que ficou conhecida por interpretar a egípcia Merite na novela Os 10 Mandamentos. Já em 2023, Xuxa enfrentou a perda de sua irmã mais velha, Mara Rúbia. Ela faleceu no dia 1º de fevereiro, aos 67 anos, vítima de embolia pulmonar. Mara era doutora em Ciências da Educação e uma referência na área. Ela vivia há 30 anos na Espanha com marido e filhos. Em entrevistas, Xuxa revelou que estava sem falar com sua irmã por divergências políticas. A apresentadora disse que a irmã enviava vídeos com fake news e, por isso, a bloqueou. Ela lamentou a atitude radical e disse que não tem o amanhã garantido. Gustavo Lima é conhecido no Brasil por diversos sucessos e ganhou destaque internacional em 2011 através de sua canção Balada. O embaixador sofreu uma grande perda quando sua irmã Luciana faleceu. Gustavo revelou que recebeu a notícia da morte da irmã às 2 da manhã, enquanto fazia shows no interior de São Paulo. Luciana faleceu enquanto dormia em Aparecida de Goiânia, no dia 16 de setembro de 2012, aos 26 anos, vítima de infarto do miocárdio. Ela deixou uma filha de 3 anos. A morte da irmã mexeu muito com as emoções de Gustavo Lima, que chegou a pensar em abandonar a carreira. A perda da irmã foi intensificada em 2015, quando o cantor perdeu a mãe, Dona Sebastiana, que faleceu 7 dias depois do casamento do cantor com a modelo Andressa Suíta. Sebastiana tinha problemas no coração e faleceu em 19 de dezembro de 2015, aos 66 anos. Cantora e influenciadora, Juliette ficou famosa em 2021 por integrar o elenco do Big Brother Brasil. Acabou conquistando a simpatia do público e venceu o programa, tornando-se um fenômeno de popularidade. E foi dentro da casa do BBB que Juliette emocionou os participantes ao falar da perda de sua irmã Juliene, que faleceu muito jovem com apenas 17 anos, no dia 2 de julho de 2009, em decorrência de um AVC. A morte da irmã foi um trauma para Juliette, mas ela aprendeu a lidar com a situação. Ela contou que a fez mudar de vida e se preparar para o futuro.
ela também afirmou que a experiência da morte da irmã a fez entender a finitude da vida. Em homenagem à irmã, ela compôs a música Solar. A cantora Preta Gil e a apresentadora Bela Gil também perderam um irmão. Na madrugada de 25 de janeiro de 1990, Pedro Gil sofreu um acidente de carro. Ele dormiu ao volante enquanto dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O carro bateu em uma árvore e capotou diversas vezes. Inicialmente, seu quadro clínico se manteve estável, sendo induzido ao coma e usando auxílio mecânico para respirar, mas posteriormente seu estado de saúde se agravou. Ele sofreu fratura no crânio e traumatismo crânioencefálico e morreu após cerca de 8 dias internado na UTI aos 19 anos. Pedro era o filho mais velho de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, e também era músico, e se apresentaria ao lado do pai no Hollywood Rock naquele ano. Leonardo é um dos maiores nomes da música sertaneja. Começou a carreira na década de 1980, ao lado do irmão Leandro. Após alguns discos lançados, eles começaram a despontar no início dos anos 1990, com canções como Pense em Mim, Entre Tapas e Beijos e Não Aprendi Dizer Adeus. Rapidamente, a dupla se consolidou como uma das mais bem-sucedidas do Brasil, com milhões de cópias vendidas. Mas a trajetória foi interrompida com a morte de Leandro. O Brasil parou e viveu a dor da partida do sertanejo. Leandro faleceu 65 dias após a descoberta do tumor de Askin, um câncer raro no pulmão direito. Ele faleceu no dia 23 de junho de 1998, aos 36 anos, e deixou 4 filhos. Leonardo sempre se emociona ao falar do irmão, e já disse em entrevistas que até hoje o procura no palco. Maitê Proença teve mais de 40 anos de carreira dedicados à TV, ao teatro e ao cinema. Atuou em diversas novelas como Guerra dos Sexos, Felicidade e Passione. Por trás do sorriso sublime de Maitê Proença, existe uma triste história que envolve não apenas a perda de um irmão, como também dos pais. Maitê viveu uma tragédia familiar em 1970. Ela tinha 12 anos quando seu pai, o procurador de justiça Augusto Carlos Eduardo, esfaqueou 11 vezes sua mãe Margot. Ele suspeitava que sua esposa mantinha um relacionamento extraconjugal. Maitê chegou a ser testemunha do seu pai. Ele não foi preso e acabou sendo absolvido em 2 julgamentos. Com apenas 12 anos, ela foi obrigada a cuidar de seu irmão René, que na época tinha 7 anos. Em 1989, após 19 anos da tragédia, o pai dela se suicidou. E alguns meses depois, ela perdeu seu irmão adotivo Zusa, que não morava com eles, mas após a tragédia virou alcoólatra e acabou falecendo devido ao vício. Para quem está vendo uma mulher bonita, como essa na televisão fazendo sucesso, jamais imaginaria o que essa mulher passou. O ator Marco Rica passou 6 anos em busca do irmão, Giuliano Rica. Ele tinha 47 anos quando desapareceu, no dia 19 de outubro de 2014. Segundo o comunicado divulgado pela família na época, ele havia deixado São Paulo de carro e desapareceu a caminho do Rio de Janeiro. Em 2 de novembro de 2020, 6 anos depois do acidente, foi encontrado um carro e uma ossada, que a polícia atribuiu como sendo do irmão do ator. Segundo informações da polícia, o veículo estava em um sítio e foi encontrado por homens que tinham sido chamados para consertar uma cerca na área. Giuliano sofreu um acidente. Quando o veículo desapareceu, não havia mureta de proteção no local. O carro estava a cerca de 20 metros abaixo da pista e foi retirado do local por um guincho. Dentro do veículo, a polícia também encontrou carteira, mala, mochila e alguns documentos que era possível ver o nome de Giuliano. Kleber Cavalcante, mais conhecido como Criolo, ficou conhecido nacionalmente em meados de 2011 com o lançamento do seu álbum Nó na Orelha, mas antes disso já era bem conhecido na cena do rap nacional. Ele perdeu sua irmã, Cleane Gomes, que faleceu no dia 5 de junho de 2021, aos 39 anos, vítima de Covid-19. Ela lecionava no CAPS Artes do Grajaú e deixou um filho de 12 anos.
Na época, o rapper lamentou dizendo que também morreu com sua irmã. E em homenagem às vítimas da pandemia, Criolo lançou uma música e um clipe. A atriz Débora Seco perdeu a irmã Ana Luísa, que morreu aos 5 anos de idade, após viver muito tempo em estado vegetativo. Ana Luísa nasceu com vários problemas de saúde. Na época, Débora tinha apenas 2 anos. Atualmente, Débora disse em entrevistas que a morte da irmã a afetou muito e que ela se sentiu diminuída, acreditando que precisava da irmã para sobreviver. A atriz também disse que, apesar de ter mais 2 irmãos, ela passou a vida tentando ser a filha perfeita para não fazer os pais sofrerem. Os atores Niso Neto, Lug de Paula e Bruno Mazeu, todos filhos do humorista Chico Anísio, também perderam um irmão. Cícero Chaves era produtor musical e filho do humorista com Regina Chaves, ex-integrante do grupo Frenéticas. Cícero teve um mal súbito na madrugada de 3 de julho para 4 de julho de 2021 e faleceu aos 39 anos. MC Gui deu os primeiros passos na carreira com apenas 10 anos, como uma brincadeira ao lado de seu irmão Gustavo. Eles se divertiam criando letras de funk e, em um certo momento, o pai dos garotos resolveu investir em uma carreira artística para ele. Gustavo Castanheira era o mais velho de 3 irmãos. Ele passou mal em um churrasco com amigos e foi levado para o hospital. O jovem sofreu um ataque fulminante e, na época, o consumo em excesso de energético era apontado como a possível causa da morte. Mas, segundo o laudo da perícia, ele teve uma overdose. Gustavo faleceu no dia 21 de abril de 2014, aos 17 anos. Cláudia Baronesa, mãe dos meninos, não queria acreditar no laudo, mas disse que 5 meses antes da morte de Gustavo, tinha percebido um comportamento diferente. Ele estava respondão, agressivo nas palavras e às vezes mentia para ela. MC Gui sempre expressa a saudade que tem do irmão nas redes sociais. Marina Lima é conhecida por suas composições poéticas e introspectivas que exploram diversos gêneros musicais. Ela é irmã do poeta Antônio Cícero, que começou a brilhar jovem, mas seus versos ganharam fama quando sua irmã musicou um de seus poemas. Ele faleceu aos 79 anos, no dia 23 de outubro de 2024, após lutar contra a doença do Alzheimer. Ele morava na Suíça e optou pelo suicídio assistido, o que é permitido no país para aliviar o sofrimento de pacientes com doenças graves. Antes de partir, deixou uma carta emocionante, onde expressou ter vivido com dignidade e também gostaria de morrer com dignidade. A cantora lamentou a perda, mas afirmou entender a decisão do irmão. Mariana Rios começou a cantar aos 7 anos de idade, participando de festivais de música. E em 2007 fez muito sucesso na novela Malhação, no papel da Patricinha Yasmin. Depois, atuou em diversas novelas, até deslanchar na carreira de apresentadora. Atualmente, ela deu entrevistas falando sobre a morte de seu irmão Diogo. Ele morreu quando tinha apenas 4 anos de vida, em um trágico acidente doméstico, em que o menino levou um choque. Mariana disse que a tragédia gerou consequências profundas na família, revelando que a mãe teve depressão e que ela própria fez terapia, e amadureceu muito rápido com a morte do irmão. Eliane Giardini é famosa por papéis de destaque na TV, no teatro e no cinema. Ela tem 2 irmãos e perdeu seu irmão mais novo, o ator Paulo Giardini. Paulo tem um currículo extenso com mais de 15 anos de carreira. Atuou em diversas novelas da Globo, como Cobras e Lagartos, Paraíso Tropical e Fina Estampa. Ele faleceu em 2 de dezembro de 2024, aos 62 anos, vítima de AVC. Sua última atuação foi em 2022, no remake de Pantanal. Além de atuar, era dono de um serviço de buffet de pizzas para festas. Nas redes sociais, Eliane lamentou não ter mais seu irmão por perto. Disse que sente falta de sua inteligência, suas dicas quentes de filmes e livros, e de seu afeto incondicional.
Marcos Mion iniciou sua carreira na TV em 1999 na série Sandy e Júnior e ganhou destaque na MTV nos anos 2000. Atualmente, ele comanda o Caldeirão com Mion, na Globo. Casado desde 2005 com a designer de moda Suzana, eles são pais de Romeu, Donatella e Stefano. Mion tinha 14 anos, quando perdeu seu irmão Marcelo em 1993. Ele faleceu aos 18 anos após cair do vão do Museu de Arte de São Paulo, o famoso MASP. Seu irmão caiu enquanto comemorava sua aprovação no vestibular de medicina da USP. A tragédia marcou a vida do apresentador. Ele ficou com depressão e chegou a pesar 103 quilos na adolescência. Mion acredita que o luto nunca passa totalmente e que a perda influenciou sua escolha pela carreira artística. Fafá de Belém é dona de uma risada inconfundível e dona de muitas músicas de sucesso como Abandonada e Nuvem de Lágrimas. A cantora sofreu 2 vezes a perda de um irmão. Em outubro de 2019, ela perdeu seu irmão mais novo, Nelson. A causa da morte não foi revelada. Fafá estava em turnê em Portugal e não voltou para o Brasil para participar do velório, pois disse que o irmão não gostaria que ela parasse seus shows. No final de junho de 2024, ela sofreu um acidente doméstico, que a fez ficar de cadeira de rodas. Na ocasião, a artista tropeçou em um tapete de sua casa e lesionou o joelho, o que a deixou de repouso por 2 meses. Dias depois, perdeu o irmão mais velho, o fotógrafo Kim Palha, que faleceu no dia 6 de julho de 2024. A causa da morte também não foi divulgada. O velório foi em Belém e, mais uma vez, Fafá não compareceu. Por conta do acidente doméstico, ela não pôde entrar no avião. Felipe Araújo começou a carreira musical aos 15 anos, tocando em bandas de rock e duplas sertanejas. Em 2017, lançou seu primeiro DVD, gravado ao vivo em Goiânia. Dono de diversas músicas de sucesso como A Mala é Falsa Amor e Atrasadinha. O Brasil parou e também sentiu a dor da partida de seu irmão, o cantor Cristiano Araújo. Cristiano era dono de grandes sucessos, como Efeitos, Maus Bocados, Cê Que Sabe e É Com Ela Que Eu Estou. Na madrugada de 24 de junho de 2015, Cristiano Araújo e sua namorada, Alana Moraes, voltavam de um show em Itumbiara, quando o carro em que estavam capotou. Alana morreu na hora, aos 19 anos, e Cristiano, com 29 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser transferido para o hospital. No carro também estavam o motorista Ronaldo Miranda e o empresário Vitor Leonardo, que sobreviveram. Há indícios de que Cristiano e Alana não usavam cinto de segurança, o que pode ter sido decisivo no momento do acidente. O grupo Fat Family foi formado em 1996 e composto por 8 irmãos: Sidney, Celinho, Celinha, Sueli, Simone, Suzete, Kátia e Daisy Cipriano. O grupo alcançou grande popularidade nos anos 1990 e 2000 com sua mistura de soul e pop. Foram responsáveis por quebrar paradigmas de racismo e gordofobia. De 8 irmãos, 2 faleceram e os outros sofreram a dor da perda. Primeiro foi Sidney, que faleceu no dia 1º de fevereiro de 2011, aos 46 anos, vítima de AVC. Ele chegou até a sair do grupo em 2006 para seguir carreira solo. Depois, Daisy faleceu em 12 de fevereiro de 2019, aos 39 anos, devido a um câncer no fígado. Em entrevistas, as irmãs disseram que Sidney e Daisy fazem muita falta e que a música traz muito mais força do que dor. Eddie Johnson é conhecido por papéis icônicos em novelas como Barriga de Aluguel, Pecado Capital e América. Ele perdeu seu irmão mais velho, Érito, em 24 de setembro de 2009. Seu irmão tinha uma vida reservada e não tem fotos dele. Ele sofria de diabetes e sérios problemas cardíacos. Ele foi internado devido a uma ferida na perna, mas após realizar alguns exames e ser medicado, entrou em coma profundo e não resistiu às complicações. Finalizamos com o campeão de MMA Vitor Belfort.
Sua irmã Priscila não foi dada como morta, mas sim desaparecida, desde 2014. Priscila desapareceu após sair do trabalho para almoçar no Rio de Janeiro. A família mobilizou autoridades e a mídia, mas nunca houve pistas concretas. Diversas teorias surgiram, incluindo sequestro e confusão mental. Em 2007, uma mulher chegou a confessar o assassinato, mas depois negou. O corpo de Priscila nunca foi encontrado. A família continua em busca de respostas, espalhando cartazes e realizando exames de DNA em corpos não identificados. Vitor fez uma declaração de partir o coração, dizendo que a maior dor da humanidade não é a morte, e sim o desaparecimento, que para ele é um sangramento, um enterro diário.